Meu nome é Lucas Meu nome é Vitor. e hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre o Bolsa Família, analisando o programa e depois relacionando com o texto Ricos e Pobres do Peter Singer. Primeiro, contextualizando o que é o programa. O Bolsa Família ele é um programa intersetorial da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania que envolve saúde, educação e assistência social, contribuindo para o combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui três eixos principais: complemento de renda, acesso a direitos e articulação com outras ações a fim de estimular o desenvolvimento das famílias. O programa Bolsa Família ele atende as famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza, sendo um programa federal de transferência direta de renda, no caso, no qual as famílias que buscam esse programa são cadastradas pela assistência social e submetidas à triagem para verificar sua situação e designar o tipo de benefício. Passando assim pelo Poder Executivo, que irá compatibilizar a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros específicos do Programa Bolsa Família, com as dotações orçamentárias existentes. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva desse programa sob a ótica do Peter Singer, utilizando como referência o texto Ricos e Pobres. Segundo o texto do Peter Singer, há algumas características da pobreza, tais como não ter comida suficiente durante uma parte do ano, ou o ano inteiro, e não ter o luxo de mandar as crianças para a escola, que é justamente a realidade da pobreza no Brasil. Milhões de famílias se encontram nessa situação de extrema pobreza, de não ter o que comer, de viver em insegurança alimentar. E muitas vezes as crianças, por não ter alimentação, por não ter condições, acabam ajudando os pais em alguma fonte de renda informal e acabam não indo para a escola. Só que abrangendo um pouco mais a questão do Brasil, a pobreza que ela tem uma origem estrutural, derivada de um processo de colonização pautado pela sociedade escravagista. Em um período de 30 anos, de 1970 a 2000, o índice de pobreza no Brasil caiu de 68% para 24% da população, o que é realmente uma queda considerável. No entanto, a queda mais forte, mais significativa, aconteceu a partir dos anos 2000, mais especificamente a partir de 2003. Entre os motivos dessa queda abrupta a partir de 2003 nos níveis de pobreza no Brasil, está justamente o programa Bolsa Família, que reúne diversos programas sociais existentes anteriormente. Ele agrupa programas de transferência de renda que tiveram início no final da década de 1990 e unifica todos eles a partir de outubro de 2003. O índice que era de 24,6% no ano de 2003 caiu de 8,8% 10 anos mais tarde, o que mostra realmente uma alta eficiência do programa na redução da extrema pobreza e na ascensão social das classes mais baixas. E se a gente for analisar o cenário de 2016 até 2019, em todas as faixas etárias de 0 a 17 anos, a frequência escolar cresceu desde 2006 e 2016. A cobertura nas creches foi mais acelerada, atingindo um nível de 35% em 2019. Na faixa de adolescentes de 15 a 17 anos, o país atingiu em 2019 uma taxa bruta de frequência escolar de 89,2%. Em síntese, a pobreza extrema caiu de 12% em 2003 para 4,8% em 2018, sendo super benéfico à economia brasileira, tanto para o sistema de educação, tanto para as crianças, tanto para os adolescentes, numa escala geral. 27,9 milhões de pessoas superaram a pobreza e 35,7 milhões ascenderam para classes sociais mais elevadas. A taxa de analfabetismo e frequência escolar caiu drasticamente, bem como a mortalidade infantil. Depois disso, a gente vai analisar a ampliação do programa via impostos para alcançar a justiça social.
Em 2014, uma pesquisa realizada pela revista Forbes constatou que há mais bilionários no Brasil do que na França e na Espanha juntas. E, ao mesmo tempo, o Brasil possui mais miseráveis do que a Europa inteira. E, com isso, a gente consta que existe uma elevada distância entre um polo e outro, entre a riqueza maior que existe no Brasil, entre a pobreza extrema. Frisando que os dados são de 2014 e tamanha discrepância aumentou desde os dias atuais significativamente. Proporcionalmente, os mais ricos, cerca de 1% da população brasileira, paga menos impostos do que os mais pobres. Para fazer justiça social, é necessário uma cobrança de impostos mais rígidas e maiores aos mais ricos. Através de mais impostos de quem ganhou mais, principalmente em momentos de crise, será possível que um programa de alta eficiência como o Bolsa Família possa ser ampliado, aumentando ainda mais sua eficiência e diminuindo o tempo de ascensão social dos mais fragilizados. Justamente isso. Então, a gente consegue ver, a partir dessa ótica, como um programa de transferência de renda bem feito, bem estruturado, consegue ser altamente eficiente na ascensão social. Porque E o Bolsa Família, mesmo sendo, em tese, para a gente, pareça ser uma quantia muito pouca, já faz uma diferença enorme para quem não tem nada, para quem não tem absolutamente nada para comer, tem que pedir na rua, às vezes tem que se submeter a ir em lixão, que é uma situação extremamente humilhante, degradante. Então, assim, com a ampliação desse programa, vindo talvez até a um salário mínimo ou pouco menos, aí sim a gente atingiria um nível razoável para realmente dar uma condição de vida digna para todos os brasileiros, para superar essa questão da extrema pobreza. além de diminuir a desigualdade social que existe no Brasil em larga escala, enquanto algumas pessoas conseguem ter um padrão de vida super elevado, outras pessoas, como o Lucas falou, vivem em extrema miséria, catando lixo para poder comer durante o seu dia. E o que não precisava, porque o Brasil é um país que tem muitos recursos e que, bem administrados, podem ajudar toda a população. Exatamente. E seria até benéfico para os empresários, tudo mais, haver mais justiça social no Brasil, porque a partir do momento que todo mundo está feliz com a sua situação, tem uma condição de vida digna, a economia vai gerar muito melhor. Com qualidade de vida, não só com crescimento econômico, mas com mais qualidade de vida para todos, a economia vai gerar muito bem. A gente vê isso em casos de países europeus que têm uma qualidade de vida maior e a economia funciona muito melhor. Não há necessidade de, por exemplo, durante a pandemia, milhões de pessoas perderem sua fonte de renda, enquanto um grupo muito seleto de empresários fica muito mais rico, lucra muito mais e até o número de bilionários aumenta. Não há necessidade disso e é algo absurdo até, se for parar para ver. Mais algum comentário? Nenhum. É isso aí. Muito obrigado. Por hoje é só.